irmãos, poder sentar. Quero convidá-los, os irmãos sabem, estamos trabalhando a exposição da primeira carta de Pedro. A primeira carta do apóstolo Pedro, ao que tudo indica, ela foi escrita no ano 63, fica geralmente entre o ano 60 e 64, mas é provável que tenha sido no ano 63. Pedro escreveu essa carta para prover encorajamento dos cristãos que estavam dispersos na atual Turquia, lá na região, como o próprio Pedro fala aí no comecinho, né? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eles começariam a viver um período de grande sofrimento, um período de grande perseguição. Perseguição é esta que viria não somente por parte dos seus patrícios, né? Por parte de vizinhos, de colegas de trabalho, mas sobretudo pelo próprio Império Romano. E é muito interessante observar, irmãos, que Pedro, nessa carta, ele tem um objetivo, nós já vimos aqui, ao longo dessa exposição, que ele escreve para trazer encorajamento, ele escreve para que os cristãos do primeiro século pudessem ter convicção de que eles eram salvos pelo Deus Trino. Quem crê no Senhor Jesus tem que ter convicção da sua salvação. E não somente isso, mas Pedro quer mostrar aos cristãos que a alegria da salvação ela nunca pode ser perdida. E o Evangelho de Deus ele traz uma radical transformação em nossa vida. E nós, como pessoas que cremos em Cristo Jesus, vivemos para anunciar que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E um conceito muito forte que nós temos nessa carta é justamente o conceito de que nós somos peregrinos, nós passamos rápido, a vida passa como uma fumaça, não é? E nós estamos aqui só de passagem. Então vamos orar mais uma vez, a gente vai ler o texto e após a oração nós iniciaremos a mensagem dessa noite. Então vamos mais uma vez orar. Quero convidá-lo a fechar seus olhos, vamos falar com Deus. Pai bendito, nosso Deus, queremos agradecer-te por podermos olhar para a tua palavra e agora que haveremos de lê-la, Deus, que teu Espírito Santo venha iluminar nossa mente, dando-nos entendimento, compreensão, que a palavra do Senhor, Deus querido, possa ficar cravada em nossos corações, que o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir e agir sejam, Senhor Deus, realmente transformados. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Te agradecemos por podermos, ó Deus, ouvir a tua palavra e fale conosco, ó Pai, lhe pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, 1 Pedro, todos acharam? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, até o final do capítulo, versículo 25. Acompanhe comigo, veja o que Pedro diz. Ele fala assim: amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais dos desejos da carne, as quais combatem contra a alma. Tende o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana, por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus, porque isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Pois, que glória é essa, se quando cometeis pecado, e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência? Mas, se quando fazeis o bem, e sois afligidos, e sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso fostes chamados,
porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Você notou que essas palavras de Pedro têm a ver com um procedimento, têm a ver com um comportamento que um cristão precisa ter? Quando Pedro ele escreve esses versículos, o objetivo de Pedro é que os cristãos do primeiro século, eles compreendessem o modo que eles precisariam agir, o modo que eles precisariam proceder. E é muito importante observarmos que Pedro aqui ele está nos trazendo, nos apresentando algo muito importante, que como peregrinos e forasteiros, nós devemos proceder de forma correta. É muito importante isso, entenda isso. Como pessoas que passamos aqui de maneira tão breve, tão rápida, precisamos agir de uma maneira correta entre aqueles que não professam a mesma fé que nós. Nós precisamos realmente vivermos como servos de Deus. Então a pergunta é a seguinte: como o cristão deve se comportar no mundo? Eu professo a fé em Cristo Jesus. Eu digo que creio em Deus, então como eu devo me comportar neste mundo? Uma outra questão: como devemos viver a nossa vida fora desse ambiente eclesiástico? Aqui é muito bom, não é? Todos nós aqui somos pessoas de bem. Todos nós aqui somos pessoas que, de uma maneira, estamos buscando e desejamos realmente ter uma fé que agrade a Deus. Mas como viver a vida cristã lá fora? Fora desse ambiente eclesiástico? Como devemos realmente proceder entre as pessoas que não professam a mesma fé, não creem na Bíblia, não creem naquilo que nós cremos? Pedro ele tem essa preocupação, ele está comprometido em trazer esclarecimentos acerca desse assunto. Então, como devemos proceder em um ambiente plural, em termos de fé, em termos de visão de mundo? Diz que cada cabeça é uma sentença, não é? Diz que cada pessoa, ela tem o seu próprio mundo, ela cria as suas próprias ideias, ela tem a sua própria maneira de pensar. Então a questão é como devemos proceder num ambiente hostil à fé cristã. E nós temos aí, queridos, nesses versículos, três maneiras que como cristãos devemos proceder. O procedimento do cristão. Nós vamos ver o procedimento que o cristão tem que ter no mundo, o procedimento que o cristão tem que ter para com o Estado, e o procedimento que o cristão precisa ter no trabalho. Vamos observar esses três ensinos. Olhem aí na sua Bíblia, primeiramente, o versículo 11. Versículo 11, Pedro diz o quê? Olha na sua Bíblia: Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência da carne, as quais combatem contra a alma. É muito interessante observar que quando nós pensamos no procedimento cristão no mundo, a vida que vivemos no dia a dia, de segunda a segunda, a vida que vivemos no nosso local de trabalho, dentro de nossa casa, relacionando com os nossos amigos e familiares, ela precisa ser marcada por uma compreensão muito clara. O cristão, ele precisa viver com forte consciência que não pertence a este mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Aí você pode interpor e falar: pera lá, pastor, eu não sou alienígena não sou extraterrestre não. Eu sou uma pessoa de carne e osso, eu sou um ser humano, eu sou um cidadão dessa terra. Exatamente, nós somos cidadãos dessa terra. Mas a palavra de Deus nos mostra que quando fomos convertidos pelo Espírito de Deus, nós adquirimos uma nova nacionalidade, uma nova cidadania. Nós somos agora cidadãos dos céus.
Nós somos agora participantes do povo de Deus. Então, nós temos uma dupla cidadania. Nós temos a cidadania terrena e a cidadania celestial. No entanto, essa cidadania terrena, ela é o que? Transitória. Essa cidadania que temos, nós somos brasileiros. Tem algum estrangeiro entre nós? Não há, são todos aqui brasileiros, de vários estados do Brasil. Eu sou carioca. Há paulistas aqui, há pernambucanos aqui, talvez há baianos também aqui. Nós temos aqui pessoas que nasceram em vários estados do nosso Brasil. No entanto, todos nós como cidadãos terrenos precisamos compreender que quando cremos em Cristo Jesus, a nossa vida no mundo, uma vida terrena, ela não podemos viver com o nosso coração no mundo. Não podemos viver achando que essa cidadania terrena é tudo que somos, porque não é tudo que somos. Por isso que Pedro, em muitos momentos dessa carta, ele fala o quê? Vocês são o quê? Peregrinos. O que é um peregrino? É aquele que está de passagem, aquele que está, não viverá aqui para sempre. Nós somos o que? Forasteiros, né? A ideia de forasteiros é muito interessante, porque é uma ideia daquele que não está em sua terra. Ele não está na sua pátria. Então, o que precisamos compreender é que a fé em Cristo Jesus, o Evangelho de Deus nos conclama aqui, como cidadãos terrenos, compreendamos que estamos aqui de passagem, e não somente isso, mas não é aqui o nosso local. Por isso, irmãos, que quando nós temos a fé em Cristo, quando colocamos a nossa confiança na Palavra de Deus, a nossa maneira de pensar muda. E aí, naturalmente, nós começamos a ir contra a corrente do mundo. Os nossos pensamentos, nossos valores, nossos princípios não são mais aqueles que tínhamos outrora. Nós já começamos a olhar para questões de valores, de vida, princípios de vida, de modo diferente. E isso sim se faz em razão da Palavra de Deus que muda o nosso modo de pensar. Então, é importante compreendermos que os valores espirituais, os princípios éticos e morais do reino de Deus precisam sobrepujar-se, precisam realmente comandar e fazer com que os valores e princípios que temos do mundo sejam estes eliminados, se necessário for. E não sejamos mais as mesmas pessoas, não acreditamos mais nas mesmas coisas, nós mudamos. Antigamente, eu pensava de uma forma, acreditava em certas coisas, que hoje, mediante a revelação da Palavra de Deus, eu não creio mais, eu não acredito mais. Naturalmente, isso acontece conosco. Então, observem aí no versículo 11, que Pedro está nos chamando a atenção exatamente a essa questão. Ele fala o quê? Como peregrinos e forasteiros. E agora, olha que interessante, o que ele diz? Que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Quando Deus nos regenerou em Cristo Jesus, quando o Espírito de Deus agiu em nossas vidas, dando-nos uma nova vida, nós passamos agora a ter um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus nos mostra algo muito importante. Eu começo agora a ter uma luta que antes eu não tinha. Eu começo a perceber desejos pecaminosos no meu coração, e eu não posso chamar isso de meros problemas. Pega o seu boletim, por favor. Aí no seu boletim, na leitura bíblica alternada, eu coloquei o texto de Colossenses, propositalmente, porque, olha na quarta leitura, congregação, o que Paulo diz. Ele leu comigo vocês, por favor. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais. Comigo, todos. Prostituição, impureza, paixão, desejo mal e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Agora um pouco mais abaixo, ele fala o que? Mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros.
Quando o apóstolo Pedro, ele escreve à igreja do primeiro século, que está na atual Turquia, ele aqui está mostrando que esses desejos carnais precisam ser eliminados de nossa vida. Por que uma pessoa que crê em Jesus Cristo, ela não deve mais cometer pecado da prostituição? Por que uma pessoa que crê em Cristo Jesus não deve mais ficar falando mal das outras pessoas? Por que uma pessoa que crê em Cristo Jesus, ela não deve mais agir com ira, com ódio, com maldade? Porque é uma nova criatura. Isso não faz parte, isso não é característico daquele que foi salvo, alcançado pela graça de Deus. Então, notemos algo muito importante, que os desejos carnais, eles são por nós mortificados mediante a obediência à palavra de Deus. Eu já falei isso à igreja, aos irmãos, Deus nos capacita. É pela graça do Senhor que conseguiremos avançar. Agora, olha o versículo 12. O versículo 12, ele diz assim: tendo o vosso procedimento o quê? O quê? Correto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, o que compreendemos? Que como pessoas que foram salvas por Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, nós precisamos, meus queridos, abster-nos sim dos desejos carnais, aquilo que é pecaminoso, das nossas atitudes pecaminosas, e abstendo-se disso, como que nós influenciaremos as pessoas que não creem? Agindo da maneira correta, o vosso bom procedimento. Como que nós convencemos as pessoas que não têm a mesma fé que temos, que não creem na Bíblia como nós cremos, que aquilo que cremos é verdadeiramente verdade? Através do teste do nosso próprio caráter, da nossa própria postura, da nossa maneira de viver. As pessoas que convivemos todos os dias, elas leem as nossas vidas, elas olham para nós e vão verificar se aquilo que nós falamos, se aquilo que dizemos crer, está de acordo com as nossas atitudes. Então Pedro aqui está chamando a atenção para que os cristãos, eles de fato, de verdade, pudessem proceder de uma maneira correta entre os gentios, ou seja, entre aqueles que ainda não criam no Evangelho de Cristo Jesus. Então, nós os convenceremos dessa maneira. Por isso que ele fala no dia da visitação. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando, como crente em Cristo Jesus, como uma pessoa que crê na Bíblia, que segue a palavra de Deus, Deus vai me transformando, Deus vai me lapidando, e a minha maneira de agir, minha maneira de falar, minha maneira de me relacionar, isso vai o quê? Atrair os olhos, vai atrair aqueles que não creem a Cristo Jesus. Então no dia da visitação, isto é, no dia que Deus, o Espírito de Deus vier para convencê-los, no dia que Deus agir para salvar aqueles que estão perdidos, eles vão falar: olha, eu fui salvo, mas Deus usou a vida de fulano para que eu pudesse ser alcançado. Eu verdadeiramente comprovei que o Evangelho é verdade. Eu comprovei que aquilo que a Bíblia diz é verdade, porque eu posso olhar para a vida desse irmão, dessa pessoa, e ver que realmente a vida dele mudou, ele está vivendo de acordo com a palavra de Deus, ele tem uma vida correta. Isso é algo muito importante. Então, no dia da visitação diz respeito ao dia em que Deus salvará aqueles que hoje não creem, dia que o Espírito Santo de Deus vai agir para salvar aqueles que estão perdidos. E não somente isso. Então, como que deve ser o procedimento? Como que, como cristãos, crentes do Senhor Jesus, devemos proceder no mundo? Devemos proceder com a consciência de que somos forasteiros, somos peregrinos, e chegará o dia que não estaremos mais aqui, e esse tempo de vida que é breve, é curto, precisamos viver despojando-se dos desejos da carne, não vivendo uma vida de pecados, mas uma vida de obediência à palavra de Deus, com um bom testemunho, com uma vida correta, e a nossa maneira de agir vai atrair as pessoas a Cristo Jesus. Mas Pedro continua. Agora vamos observar o versículo 13 a 17, olhe na sua Bíblia.
Do versículo 13 a 17, Pedro vai tratar do relacionamento, do procedimento do cristão para com o Estado. E os irmãos estão lembrados que no período das eleições, a sexta mensagem, há uns 6 minutos atrás, eu preguei nesse texto. Então depois você pode visitar o site da igreja e ouvir a mensagem, que ali você é mais detalhista. Hoje, agora, eu vou ser um pouco mais breve, porque já trabalhei esse texto com os irmãos recentemente. Mas vamos observar de uma maneira breve o que Pedro diz aqui. Primeiramente, versículo 13, olha o versículo 13. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, por ele enviados para castigo dos malfeitores, para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, façais emudrecer a ignorância dos homens insensatos, e como livres, e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. E aqui é interessante como que o crente, ele precisa se relacionar, como deve proceder para com o Estado. E, amados, o que é muito importante ficar claro, que Pedro, ele começa com uma palavra chamada sujeição. Ele diz o que? Olha o versículo 13, sujeitai-vos. É importante compreender que essa sujeição, ela não nos é imposta. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós não somos mais pessoas que estão condicionadas, não estão mais escravizadas à velha vida que tínhamos, mas agora como livres. Nos sujeitamos voluntariamente. É uma sujeição refletida, é uma sujeição premeditada, é uma sujeição deliberada em colocar-se debaixo da autoridade do governo civil. Nós nos colocamos debaixo da autoridade do governo civil. E hoje vivemos um tempo em que isso está muito à flor da pele por causa das eleições, uma eleição que foi extremamente polarizada, e nós de fato vivemos um tempo em que o povo brasileiro sofre amarguras pelo mau governo que tivemos nas últimas décadas, e o povo sofre quando tem o que? Governantes que são maus, não são governantes que governam segundo os princípios de Deus. Então, olha que interessante aqui nesse texto, é que Pedro não quer que o crente ele seja uma pessoa que se sujeita, porque tem que sujeitar, mas pense. E Pedro aqui está estabelecendo que Deus atribuiu autoridade aos governantes civis e estabeleceu o dever do governo civil. Ou seja, um governo civil que não obedece aos padrões estabelecidos por Deus, nós como cristãos precisamos criticar. Nós precisamos nos colocar numa posição de realmente confrontar e mostrar o erro de um governo que não governa segundo os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. E observemos algo muito importante então, que quando o Estado ele deixa de cumprir o seu dever mais básico, ele não é legítimo. E nós não nos submetemos a leis do Estado que são contrárias à palavra de Deus. Então, nós precisamos olhar para umas questões interessantes. O versículo 15 diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem façais emudrecer a ignorância dos insensatos. E quando Pedro então trabalha que essa sujeição é voluntária, é pensada, é refletida, e nós temos esse papel crítico diante do Estado, não é um chamado à anarquia. Nós que cremos em Cristo Jesus não somos chamados a promover revoluções, no sentido de queremos subjugar o Estado. O Estado é uma autoridade estabelecida por Deus, mas deve reger, deve agir segundo os princípios que Deus estabeleceu. Mas como então influenciarmos o Estado? Como que nós influenciamos os governantes civis? Como nós influenciamos? Olha o versículo 15. Ele fala o quê? Fazendo o bem. Como que um cristão influencia o governo? Influencia o Estado? Fazendo o bem.
É o mesmo princípio que Pedro mostrou nos versículos iniciais acerca do procedimento do cristão no mundo. Como que um crente comprova sua fé e os incrédulos poderão crer? Procedendo bem. Em relação ao Estado, também não somos chamados a promover a anarquia, mas somos chamados a proceder de uma maneira correta, de uma maneira que seja justa, de uma maneira que seja adequada. Então, fazendo o bem, influencieis. Não é usarmos da nossa liberdade para fazermos o mal. Olha o versículo 16. Como livres, e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. E aqui é algo muito interessante que naquela mensagem eu mostrei aos irmãos. Acesse o nosso YouTube, acesse ao Face, a página da igreja, você tem essa mensagem e poderá ouvir com muito mais detalhes que eu não estou colocando aqui. Mas o teólogo Wayne Grudem, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz que existe o conceito da influência expressiva. O que é isso? É que nós, como cristãos, nós devemos procurar influenciar o governo civil conforme os padrões morais de Deus e conforme os propósitos de Deus para o governo revelados na Bíblia e devidamente compreendidos. Então, qual é o dever do Estado? Qual é o dever do governo? Pedro nos traz isso de maneira muito clara. Olha o versículo 12. Tendo o vosso procedimento correto, versículo 14. Quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Qual é o dever do Estado? Punir aqueles que promovem o mal. O dever do Estado é usar a espada. O dever do Estado é usar de ira contra os malfeitores. O Estado tem autoridade dada por Deus para punir criminosos. Então, naquela mensagem eu falei, por exemplo, o Estado ele pode usar de maneira errada isso, usou erradamente com Pedro e Paulo quando os matou, né? Pedro e Paulo foram mortos por Nero, foram martirizados. Mas é dever do Estado, legítimo dever do Estado, punir quem faz o mal. Mas o que o Estado tem feito ultimamente no nosso Brasil? Tem punido os maus? Na verdade, os bons têm sido punidos, né? Qual é o dever do Estado? Não somente punir o mal, mas também o que? Honrar, também o que? Exaltar aqueles que promovem o bem. Então, quando o Estado não cumpre esses deveres, ele perde a sua legitimidade, ele perde a razão pela qual Deus estabeleceu. Então, o que nós precisamos compreender, meus irmãos? Que como peregrinos, como pessoas que estamos aqui de passagem, como cristãos, nós devemos sim sermos cidadãos de bem, que promovam o bem, influenciem através dos valores e princípios da palavra de Deus, reconhecendo que Deus é a fonte de toda autoridade, reconhecendo que Deus é aquele que delega autoridade aos governantes civis e devemos nos submeter a esses governantes. E se porventura esses governantes não cumprirem o dever que Deus estabeleceu, nós temos que criticá-los, nós temos que realmente chamá-los à obediência ao seu dever, ao dever que o Estado tem que exercer. E Pedro continua, ele vai agora no versículo 18 a 25. Agora Pedro ele muda a sua fala. Ele falou sobre como devemos proceder no mundo, como devemos proceder para com o Estado, e do versículo 18 a 25, como devemos proceder em nosso local de trabalho. Olha o versículo de número 18. Ele fala o que? Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus, porque isto é agradável, que alguém por causa da consciência para com Deus suporte tristezas padecendo injustamente. Pois que glória é essa, que se quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência? Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos, o sofreis com paciência, isso é agradável a Deus, porque para isso fostes chamados. Olha que interessante.
Pedro agora ele vai trabalhar como um cristão tem que agir no seu local de trabalho. E a palavra aqui no original no grego, servos, não é doulos, mas é uma outra palavra no grego que fala de um escravo doméstico. E os irmãos sabem, no primeiro século, no período do Império Romano, havia muitos escravos. Havia mais pessoas, homens escravos, do que homens livres. Era comum naquela época, quando um povo conquistava outro, o império conquistava outro, aqueles que foram conquistados, foram subjugados, eles eram feitos o quê? Escravos. E os homens ricos, eles tinham muitos escravos em suas casas. Escravos domésticos. Cozinhar, lavar, educar os filhos. Quando uma nação conquistava outra e um homem erudito era escravizado, por exemplo, salvo engano, não me recordo se foi Sócrates ou Aristóteles, eu acho que é Aristóteles, ele era um escravo, um filósofo, um homem de uma envergadura absurda na filosofia grega, ele era um escravo. Então, naquele tempo, o escravo é o que eles eram pessoas que foram subjugadas, conquistadas por outras nações, e segundo a qualidade de cada pessoa, ele exercia trabalhos aos seus senhores, que os compraram, daqueles que os conquistaram. Então, o servo aqui é designado para servos da casa, ou escravos domésticos. É muito interessante isso. Trazendo para os nossos dias, hoje, às vezes a gente pode se achar escravo do nosso trabalho, né? Mas a gente sabe que ninguém aqui é um escravo como outrora. Nenhum de nós aqui fomos para o mercado de escravos e fomos comprados por alguém. Mas às vezes a gente se sente, né? Mas tudo bem, mas é outra história. Mas é bem diferente. Mas o lance qual que é? O que nós temos que prestar atenção? É que, como que devemos agir? Como que deve ser o procedimento de um trabalhador cristão? Como que como crente no Senhor Jesus eu devo agir? Que tipo de empregado você é? Agora pense no seu local de trabalho. Amanhã é segunda-feira. Amanhã você volta para o seu trabalho. Se você está desempregado, tenho certeza que você tem orado, tem buscado, está distribuindo currículo e o seu desejo é voltar a trabalhar. O trabalho é digno, o trabalho é uma bênção que Deus nos dá. Mas a pergunta que eu lhe faço é: que tipo de empregado você é? Olha aqui no que a Bíblia diz, versículo 18: sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus, porque isso é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas procedendo injustamente. Agora olha que interessante, Pedro aqui, ele vai nos mostrar que todo escravo, ele precisa se sujeitar ao seu Senhor, com temor, com respeito. E aqui tem uma questão importante: será que eu sou um empregado que respeita o meu encarregado? Que tipo de empregado eu sou no meu local de trabalho? Eu fico falando mal do meu chefe? Eu fico agindo no meu local de trabalho a causar contendas, intrigas? Como é que eu ajo no meu local de trabalho? Porque o que Pedro está dizendo, irmãos, é exatamente essa aplicação para os nossos dias. As suas ações no trabalho, o seu desempenho profissional, trazem elogios de seu encarregado ou insatisfação e desejo de demiti-lo? Será que o teu encarregado não está esperando o próximo facão para colocar você na lista? Isso é muito sério, porque o que Pedro aqui ele quer nos trazer, uma reflexão, é acerca do nosso testemunho, da nossa postura no local de trabalho. Eu dou um bom testemunho como cristão no meu local de trabalho ou um mau testemunho? Infelizmente, há em muitos locais de trabalho em que os crentes são os piores funcionários. São os que mais dão dor de cabeça para os patrões. São os que mais causam problema. Que tipo de trabalhador você é? E aí, olha para o texto novamente. Ele fala que os escravos lá no primeiro século não tinham que se sujeitar somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Lembram-se que a palavra aqui escravo refere-se ao escravo doméstico?
Havia os senhores de escravos que eram bons, tinham uma amizade verdadeira com os seus escravos, e depois de um tempo, de anos de trabalho, davam liberdade a esses escravos, ou alguns escravos ganhavam um pouco a mais e compravam sua própria liberdade. É fácil se submeter aos bons senhores. Mas aqui Pedro quer nos mostrar que nós não podemos nos submeter somente aos bons encarregados, mas aos maus encarregados. Aos maus senhores. Sabemos também que naquele tempo, muitos escravos eram corrigidos, espancados, havia os açoites, havia as punições quando cometiam algo de errado. Versículo 19, olha o versículo 19. Mas também aos maus, 19. Porque isto é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza padecendo, aliás, injustamente. Pois que glória é essa, se quando cometeis pecados e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência? Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos, o sofreis com paciência, porque isso é agradável a Deus, porque para isso fostes chamados. O que Pedro está mostrando? Que os cristãos escravos, os escravos cristãos do primeiro século, eles foram chamados para também obedecer aos maus senhores. E se eles estivessem sofrendo na mão de maus senhores, porque estavam fazendo o que era certo, Deus era glorificado nisso. Isso agradava a Deus. Isso agradava a Deus. O sofrimento deles, por obediência a Deus e serem corretos, mesmo que isso trouxesse dor, sofrimento, Deus se agradava disso. O que eles precisavam compreender é que eles também foram chamados para sofrer. E aí, meus irmãos, uma coisa muito séria, porque muitas das vezes nós falamos: pastor, olha por mim, que o meu trabalho está terrível, eu estou sofrendo perseguição do meu encarregado, o meu chefe pega no meu pé. Pastor, eu fui mandado embora porque daquele trabalho era uma perseguição contra mim. E aí a gente fica triste, não é? Poxa, é ruim, realmente é ruim. Mas irmão, por que você foi demitido? Pastor, precisa falar disso mesmo? Como é que é o seu procedimento no local de trabalho? Eu falava mal do meu chefe. Eu ficava arrumando intriga, eu fazia corpo mole, eu chegava atrasado. Quando pedia para fazer hora extra, eu não queria fazer, queria só trabalhar as 8 horas que eu era pago para trabalhar. Ele que quisesse, arrumasse outro. E aí? Deus é glorificado nesse tipo de comportamento? Tem que ser mandado embora mesmo. Merece o quê? Demissão. Porque um crente que é um trabalhador, que não cumpre seu dever, ele não é digno de estar ali. Então, o que Pedro está mostrando é que um cristão no local de trabalho precisa ser o quê? Uma diferença. Ser um profissional competente, capaz, dedicado, fazendo o melhor, ajudando o ambiente de trabalho, não sendo causador de intrigas e problemas. E por isso que Paulo vai falar em Colossenses. Vamos abrir em Colossenses 3:22? Abre aí a sua Bíblia. Colossenses 3:22. Olha o que Paulo diz, mesma coisa que Pedro, mas de uma maneira diferente, com uma abordagem um pouco mais clara. Ele fala o quê? Versículo 22. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. É impressionante que Paulo aqui ele amplia um pouco mais e fala: olha, você tem que ser bom trabalhador, bom profissional, não é porque o teu chefe está de zóio em você, não é porque ela tem uma câmera escondida vendo o que você está fazendo. A sua motivação não deve ser a visão do seu chefe, mas Deus. Você trabalha para o Senhor, para a glória de Deus, mas de singeleza de coração, temendo ao Senhor, não para agradar homens. A nossa recompensa vem de Deus. Então, meus queridos,
O procedimento do cristão é muito importante. E observe que nessas 3 esferas de procedimento, há o mesmo padrão, fazendo o bem. O cristão não pode ser um promotor de intrigas. O cristão não pode ser um promotor de contendas. Ele não pode ser uma pessoa que fica reclamando, murmurando, falando mal, causando intrigas no local de trabalho. Ele precisa trabalhar servindo com a consciência de que Deus será glorificado. E ele vai usar o exemplo de Jesus. Olha o exemplo de Jesus, versículo 21 a 25. Por isso foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. Nós temos que exatamente seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus significa muitas vezes sofrer, por obediência à palavra de Deus. 22. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuiu o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então Pedro está mostrando, olha para Jesus Cristo. Se você é insultado no seu local de trabalho, se você está sofrendo por causa da verdade, você está agindo corretamente, glorifica a Deus. Você está seguindo o exemplo de Jesus. Você está imitando o seu Senhor. Versículo 24. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Mostrando-nos que o sofrimento, a morte de Jesus na cruz, a obra expiatória que Jesus realizou, foi o único meio para o qual pudéssemos receber o perdão e a salvação. Ele fala no versículo 25: porque vivias como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Antes de conhecerem a Cristo Jesus, vocês estavam perdidos. Vocês não conheciam a verdade. Vocês não conheciam esse amor de Deus, mas agora vocês foram alcançados, vocês conhecem. Então vivam para a glória do Senhor. Vocês não são mais ovelhas desgarradas, mas agora vocês estão sob o cuidado do pastor e bispo de vossas almas, Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos e irmãs, o comportamento do cristão, ele é algo muito importante. Nessas 3 esferas da vida humana, no mundo, para com o Estado e no nosso local de trabalho, nós precisamos fazer aquilo que é bom, promovermos o bem, sermos a diferença, sermos sal e luz. Qual é a nossa identidade? Nós precisamos do mundo, a vida, o comportamento que temos no mundo, o nosso comportamento precisa atrair os incrédulos a Cristo Jesus. É através do nosso bom procedimento, aqueles que hoje não creem que crerão. E é tão ruim quando você ouve alguém, aquele cara é crente? Ele vai na sua igreja? Ah, rapaz, se é para ser crente como ele, eu prefiro estar onde estou. Aquele tem uma língua, quando ele morrer vai ter 3 caixões, um para ele e 2 para a língua. Já viu isso? Infelizmente, irmãos, o mau procedimento mancha o nome do Evangelho, a igreja de Deus. Então, o comportamento cristão é para que influenciemos o Estado, vivendo conforme os padrões morais de Deus e seus propósitos para o governo. A esfera do Estado, Deus estabeleceu autoridade aos governantes civis, mas tem deveres que Deus quer que eles cumpram para o bem de todos. E no local de trabalho, Deus é glorificado pelo bom desempenho, testemunho mesmo nas situações adversas e desfavoráveis. Então é muito importante, irmãos, que nós, como crentes em Cristo Jesus, como pessoas que creem na palavra de Deus, de fato compreendamos isso, que como peregrinos e forasteiros, devemos proceder da forma correta entre os não salvos, vivendo como servos de Deus. Vamos nesse momento orar. Essa mensagem ela é muito importante porque nos chama ao desafio de vivermos por Cristo Jesus. É importante que essa mensagem ela é específica para aqueles que creem em Jesus.
Eu não sei se você já crê. Eu não sei se você colocou toda a sua esperança e confiança em Cristo. Não sei se você já concordou com Deus. Deus, eu concordo contigo. Eu sou um pecador. Deus, eu concordo contigo. Eu jamais serei justo. Jamais receberei o teu perdão pelas obras que eu fizer. Senhor, me perdoe. Eu desejo e necessito receber Jesus como Senhor da minha vida. Se você já tem essa fé em Cristo Jesus, consagre a tua vida. Mas se você ainda não crê em Jesus Cristo, nessa noite você está ouvindo essa mensagem, entende que Deus te chama para uma nova vida, para um procedimento correto, para uma vida nova, que você possa também tomar essa decisão e seguir a Jesus. Vamos nesse momento orar. Quero convidá-lo, todos, por favor, colocar-se em pé. Quero orar por sua vida. Quero apresentar diante de Deus, e quando eu estiver orando, ore também. Reconheça diante de Deus o que você precisa corrigir na sua vida. Como está o seu procedimento no mundo? Será que você não está amando muitas coisas do mundo? Colocando a sua alegria, a sua esperança nos bens dessa terra? Será que você não está sendo um cidadão que está cometendo falhas e precisa ser corrigido? Ou então você precisa tomar uma nova postura amanhã no seu local de trabalho? Amanhã é segunda-feira, uma nova semana de trabalho, seja diferente, viva para a glória de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra que é tão preciosa e tão bela. Nós te louvamos, ó Deus, porque em Cristo Jesus nós não somos somente cidadãos dessa terra, mas somos também cidadãos do Teu reino. E, ó Pai, como súditos do Senhor, nós suplicamos a Ti que sejamos aprovados por Ti na vida que vivemos, da maneira como agimos, como procedemos no mundo, no nosso dia a dia, na maneira como procedemos, ó Deus querido, para com o Estado, os nossos deveres como civis, e na maneira como nós agimos no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, onde estamos debaixo de autoridade. Sejamos, ó Pai, pessoas irrepreensíveis, pessoas, ó Deus, que têm temor ao Senhor e saibam se submeter às autoridades que estão estabelecidas. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa-nos quando nós somos negligentes, quando somos preguiçosos, quando somos, ó Deus, murmuradores. Perdoa-nos, ó Pai, quando erramos, e que tenhamos, ó Pai, a oportunidade de mudar, de viver diferente. Ó Deus, de sermos bênçãos em Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém.